seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia MB Pro. Eu sou o Lincoln Oliver e hoje a gente está aqui para resolver mais uma dúvida que vocês deixaram nos comentários dos nossos vídeos aqui. Dessa vez, como calcular o lead time no Power BI em dias úteis. A gente já tem outro vídeo aqui no canal que fala sobre como calcular o lead time em dias corridos. E aí vocês perguntaram, trouxeram pra gente, mas e agora? Como é que eu faço se eu tiver feriados e finais de semanas para considerar na minha análise? A gente trouxe aqui a resposta em vídeo para vocês, então já deixa o like nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal da Academia MB Pro para não ficar por fora de nenhuma novidade. E vamos lá responder mais uma dúvida que vocês colocaram aqui nos comentários da Academia MB Pro, dessa vez no vídeo de lead time. O nosso amigo Ângelo perguntou como é que ele faz se ele quiser desconsiderar os feriados e os finais de semana do cálculo de lead time, ou seja, calcular apenas em dias úteis. Lembrando que lá no nosso vídeo a gente ensinou a calcular o lead time utilizando uma métrica simples, uma medida simples, para fazer ali uma data menos a outra, de forma que você tinha o lead time em dias corridos. E agora a gente vai ver a mesma coisa em dias úteis. A gente vai ver que é um pouquinho mais complicado, mas é super simples também da gente fazer isso. Eu trouxe aqui uma base para a gente trabalhar isso. E as bases que eu tenho aqui agora são três diferentes, tá? Eu tenho um calendário de feriados aqui de 2022 e 2023, tá? Com várias datas de feriados. Eu tenho aqui a minha base de entregas, ID do cliente, ID do pedido, data de envio, data de entrega. E eu tenho uma tabela calendário. Tabela calendário é necessário para a gente fazer esse cálculo aqui para facilitar toda a nossa estrutura aqui, tá? É importante, se você não sabe o que é uma tabela calendário, se você não sabe como criar uma tabela calendário, você vai ver aqui, fiz uma forma super simples aqui para esse vídeo, mas a gente tem um vídeo aqui completo no canal falando sobre tabela calendário, a importância dela para uma série de análises aqui no Power BI. Confere lá esse outro vídeo se você ainda não entende tabela calendário, depois volta aqui para a gente concluir isso aqui, mas é super simples de você fazer, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu tenho a minha tabela calendário e eu tenho a minha tabela de feriados. Primeira coisa que a gente vai fazer é conectar as nossas duas tabelas, a calendário e a feriado, tá? Por quê? Porque assim eu consigo saber aqui qual dessas datas na calendário é feriado ou não. Isso aqui é super simples de fazer, eu vou excluir essa conexão aqui só para você ver como é que a gente faz. Tenho aqui as duas tabelas uma do lado da outra, vou conectar aqui a tabela de datas de uma com a da outra e tá pronto, super fácil, super simples. Agora a gente vai lá na nossa tabela calendário e a gente vai criar uma nova coluna aqui. Eu vou chamar essa coluna de data feriado. E basicamente eu vou usar a fórmula related aqui para trazer a data da coluna feriados. O que a fórmula related faz? Toda vez que você tem uma conexão entre duas tabelas, ela traz o valor relacionado lá da outra tabela. Então, como eu tenho uma relação entre a tabela calendário e a tabela feriados, quando eu trago a related, ele vai procurar aqui a data correspondente lá na minha tabela de feriados e vai trazer o valor. E o que isso significa na prática? Que quando ela trazer um valor aqui, ó, que nem ela trouxe aqui, é porque essa data ela existe lá na tabela de feriados. Significa que essa data é um feriado nesse caso. Então, eu posso considerar que isso aqui é um feriado. Agora a gente vai criar uma outra coluna justamente para trazer essa informação. Lembrando, eu poderia estar criando isso aqui tudo em uma única coluna, tá? Porém, para ficar mais didático, mais fácil para você entender o conceito, eu vou fazer em colunas separadas só para você entender a fórmula passo a passo. Mas se você quiser construir a fórmula toda em uma coluna só, não tem problema. E eu vou chamar essa coluna de feriado. E basicamente eu vou fazer uma fórmula if aqui. Se a minha coluna data de feriado ela for em branco, e para isso a gente vai usar a fórmula blank aqui, se ela estiver vazia, então eu vou botar aqui, ó, não, porque não é feriado aquele dia. Caso contrário, eu vou colocar aqui sim e vou fechar a minha fórmula. Pronto, eu já tenho um mapeamento aqui de tudo que é feriado e tudo que não é. Agora a gente vai para um próximo passo, que é saber se aquilo é dia útil ou não. Para isso eu tenho que saber se aquilo é sábado ou domingo. Para isso a gente vai colocar uma outra fórmula aqui. Eu vou chamar
essa fórmula de dia da semana e a gente vai usar a fórmula weekday, que vai trazer o resultado de 1 a 7 ali, tá? 1 sendo domingo, 2 sendo segunda e assim por diante. Então, 1 é sábado, 7 é domingo. A gente já sabe que sábado e domingo não são dias úteis, então é isso que a gente vai considerar, tá? Então, para isso, eu vou pegar aqui a coluna date e ele vai trazer aqui o resultado pra gente. Então, ele está trazendo aqui o número equivalente ao dia da semana. Lembrando aqui que 1 é domingo e 7 é sábado, tá? Então ele tá meio bagunçado aqui porque as datas estão ao contrário, mas se eu colocar aqui certinho, a gente vai ver que é 7, 1, 2, 3, por aí vai. Então eu sei que quando é 7 ou quando é 1, é um dia que não é um dia útil. Então como é que a gente vai fazer e seguir isso aqui agora, tá? Agora a gente vai saber se isso aqui é um dia útil ou não, tá? E aí eu vou fazer a fórmula dia útil aqui. E qual é o truque aqui? A gente vai fazer uma fórmula chamada switch para a gente ter o resultado aqui final, tá? Primeiro você vai colocar aqui na primeira linha switch, na segunda você vai colocar true e aqui a gente vai colocar umas regrinhas para saber se o valor aqui é feriado ou se não é feriado. Ou seja, a gente vai calcular aqui os dias úteis. Então, eu sei que toda vez que o dia de semana for 7 ou 1, ele tem que ser igual a 0 aqui. Por que a gente vai colocar igual a 0? Se o dia da semana for igual a 7, aí a gente vai colocar vírgula aqui para trazer o resultado que a gente quer, vai colocar 0 aqui, tá? Se o dia da semana for igual a 1, também vai ser 0. Por que a gente está fazendo isso? Porque daqui a pouco a gente vai usar esse número aqui para fazer uma contagem. A gente fez essa mesma fórmula em um outro vídeo que a gente ensinou a calcular dias úteis no Power BI. Também recomendo dar uma conferida naquele vídeo, super bacana. Deixa seu like lá também. Se você não deixou o like nesse vídeo, já aproveita agora para deixar seu like também, para a gente seguir aqui com a aula, tá? E por último, se a minha coluna de feriado for igual a sim, eu vou colocar 0 também. Se nenhuma dessas condições for verdadeira, ou seja, se dia da semana não for nem sábado nem domingo, se o feriado não for sim, então a gente vai colocar o valor 1. Tão simples quanto isso. E agora eu sei na prática aqui quando o valor é feriado ou não, tá? Então, toda vez que tem 1 aqui, é porque é um dia útil. Toda vez que tem 0, é porque não é um dia útil. E se eu quisesse contar, por exemplo, quantos dias úteis eu tive desde o dia 3 ao dia 6 aqui, eu posso simplesmente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 dias úteis. E aí, por último, agora a gente vai usar a nossa tabela de entregas para fazer uma fórmula que vai trazer aqui o resultado do dia útil entre essas duas colunas. E aqui eu vou colocar aqui, ó, cálculo lead time dias úteis. E basicamente a fórmula que a gente vai usar aqui é a fórmula que basicamente vai contar os dias úteis entre essas duas datas. Então a gente vai usar aqui a fórmula calculate, porque a gente vai somar basicamente a nossa coluna lá de dia útil toda vez que ela tiver entre essas duas datas que a gente tem aqui. Então eu vou somar o que? A dia útil da minha tabela calendário. E aqui a gente vai fazer um filtro. Para quê? Para dentro da nossa tabela calendário, eu trazer toda vez que a data aqui da nossa tabela calendário ela for maior ou igual à nossa data de envio. E aí, para a gente fazer a condição do E aqui, eu vou usar 2 vezes o E comercial, tá? E toda vez que a nossa data aqui do calendário, ela for menor ou igual à data de entrega. Então, quando ela estiver nesse intervalo aqui, eu quero somar a quantidade de dias úteis que eu tenho ali entre um e outro. E pronto, já tenho aqui o valor de dias úteis entre um e outro valor aqui. Então, por exemplo,
Se eu pegar aqui, ó, 3 dias úteis, entre 27 de maio de 2022 e 31 de maio de 2022. Vamos lá na nossa tabela calendário para a gente ver. Aqui, eu vou filtrar aqui só maio para a gente ver. Então, entre 27 de maio, eu tenho aqui, entre 27 de maio e 31 de maio, eu tenho aqui, ó, um dia útil, mais um aqui no dia 30, mais um aqui no dia 31. Tão simples quanto isso. Se você quisesse desconsiderar aqui o dia 27 ou o dia 31, você poderia voltar lá na fórmula aqui e colocar um menos 1 no final para ele trazer esse valor aqui também. Lembrando que tem algumas datas aqui que ele não está trazendo o valor correto, tá? Ele está em branco aqui. Por que esse valor aqui está em branco, tá? Porque essas datas aqui, se a gente reparar, eu tenho uma contradição nesse cálculo aqui, que isso vem da base de dados aqui que eu estou usando mesmo, tá? Porque se você reparar aqui, a data de envio, ela tá maior do que a data de entrega. Então, como é que o negócio foi entregue no dia 26 de fevereiro, se ele foi enviado 9 de março, depois da entrega? Então, isso aqui não está fazendo sentido. Na verdade, isso aqui é da própria base de dados, a gente não precisa se preocupar com isso, tá? É a base de dados que eu estou usando, por isso que aqui algumas colunas vieram em branco, tá? E aí o filtro que a gente fez aqui não funcionou justamente por causa disso. Não tem como ele cumprir essas regras aqui dessa forma. E por último, para a gente fechar aqui o nosso cálculo de lead time, a gente vai fazer uma medida aqui que agora vai ser extremamente simples. Vou chamá-la aqui de lead time em dias úteis. E a gente vai calcular aqui basicamente a média da nossa coluna lead time em dias úteis. E pronto, você já tem o valor aqui calculado para você, que a média aqui do nosso tempo de entrega é de 83 dias nessa base de dados que eu estou tendo. Então, mais uma dúvida aqui no canal respondida. Se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade que você está tendo no Power BI, alguma coisa que você não entendeu nos nossos vídeos, ou alguma coisa que você queria fazer a mais do que a gente mostrou em alguns vídeos, faça como o nosso amigo aí, Ângelo, comente aqui embaixo também o que você precisa, que quem sabe nas próximas semanas a gente não vai lançar um vídeo aí para sanar a sua dúvida e te ajudar na prática com o Power BI. E se você ficou até aqui, deixa o seu like no vídeo. Eu também quero saber se você é realmente comprometido com o seu desenvolvimento em Power BI. Então deixa um hashtag até o fim no seu comentário para eu saber que você realmente assistiu o vídeo completo, mostrando aí seu comprometimento com o seu desenvolvimento. Não se esqueça de se inscrever no canal da Academia BI Pro para não ficar por fora de nenhum dos nossos novos conteúdos. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.